Mas eu acho que isso tem que fazer parte. É bom. É bom, é muito bom. Isso tem que fazer parte Eu da não vida de sabia. quem lê o texto bíblico. Eu tenho que ter esse repertório, eu tenho que saber disso. A gente tem que ter ciência disso. Sim. Verdade. Porque, Tendência. né? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, eu acho que eu já falei, né? Como eu estou assim, de uma certa idade para lá, eu já começo a repetir as coisas. Né? De vez em quando eu estou falando com a minha mulher, ela fala de novo. Né? Mas eu não sei se eu falei, eu vou repetir. Eu acho que é interessante essa abordagem que a gente faz enquanto exegética ao texto. Porque você não está fazendo uma passagem assim, como se fosse um avião por cima de um território, olhando panoramicamente. Você está descendo do helicóptero ou do avião e está analisando com mais profundidade uma pequena porção daquela região. Uma coisa é você passar com o avião por cima assim, da região, você passa o país inteiro assim, em pouco tempo e viu, né? Quer dizer, nem dá para ver direito, está para lá das nuvens, né? Mas a abordagem que eu estou sugerindo é que não usemos esse tipo de tecnologia. Nós caminhemos passo a passo, olhando um território menor. A exegese faz isso. Para você fazer exegese de um livro inteiro, isso demanda muito tempo. Então você pega um trecho. Né? E isto é ótimo para a pregação. Pregação você vai ao texto, ao trecho. Eu sinceramente, eu não gosto de fazer sermão temático. Vou escolher um tema, o amor de Deus. Daí eu vou de Gênesis a Apocalipse falando do amor de Deus. Eu prefiro falar do amor de Deus a partir de trechos. Daí eu faço o quê? Tudo esse procedimento que nós estamos fazendo aqui. Analisamos a delimitação, analisamos a estrutura, a sintaxe, época, texto histórico e depois o próprio texto. E aí vemos os problemas textuais e tal. E a partir daí é que eu vou construindo o meu conhecimento desse texto. E eu vou tendo minha experiência com esse texto. Né? Até o momento em que isso se transforma no sermão. E o sermão só estará pronto depois que você disser o sermão e dizer amém. Né? Disser amém lá no culto, aí você concluiu o sermão. Mas o texto poderá gerar novos sermões com novas abordagens futuramente. Né? Então, eu prefiro fazer esse tipo de exercício exegético, analisar, encarar os problemas, mesmo sabendo que tem coisa que é insolúvel para mim. Expositivo. É o expositivo, sermão expositivo. Então, eu acho. Eu lembro que o Gondim, eu andei visitando, porque eu dava aula lá também no ISEC. Então, de vez em quando eu ia ao culto, que é perto de casa, e ele pregava, ele escolhia, por exemplo, a carta de Tiago. Ele ia de trecho em trecho fazendo a pregação. É legal, você pega um texto pequeno, seja a carta de Tiago, seja a epístola de Judas, você começa a fazer, ou o livro de Joel, né? Faz uma leitura exegética, você para mais no texto, em vez de andar com um avião de Gênesis a Apocalipse, olhando o território, né? Superficialmente, você agora está indo assim, de passo a passo, analisando trecho a trecho daquele texto e fazendo a exposição do texto. Eu acho que isso é mais rico, na minha opinião. Só que temos que encarar esses problemas textuais também. Né? Mas vale a pena. Pregação expositiva é que exige mais, né? Mais estudo. Sim, eu acho que sim.
Então, e aí nós temos sou como traça e como a podridão, né? O autor, Hans Vater Wolf, prefere traduzir o hebraico. Vejam só os problemas que nós temos, né? Eu sou como a podridão. Deixa eu ver aqui o texto hebraico. Tem um texto aqui no My Mobile Phone. Aqui. Qual é o versículo mesmo? O versículo... Acho que é o 11, né? Agora é o 12, né? Não, 12. É o A 12. traça e a podridão Isso, é é o 12. Não, é Oséias 5:12, né? 12. Vá ani ha'ash le Efraim, depois Harakav. Então, o Hans Vater Wolf tem essa palavra aqui no hebraico. Só que quando você vai ao dicionário hebraico, assim e assim. Ele escolhe o 2. Porque é a mesma forma. É como se fossem duas palavras que se escrevem do mesmo jeito. Uma opção. Então, além das questões de corrupções textuais, nós ainda temos palavras no hebraico que são passíveis de um ou outro sentido, porque é como se tivéssemos duas palavras que se escrevem da mesma forma. O Wolf, ele prefere traduzir ash como o segundo do dicionário. Pus, putrefação. Então ele diria, eu sou como pus, ou como putrefação para Efraim, e como a podridão para a casa de Judá. Ele acredita que essa tradução seja mais conveniente devido ao contexto que fala de doença e ferida, no versículo 13. Né? Versículo 13 vai dizer, viu Efraim sua doença e Judá sua ferida. Então ele entende o ash como putrefação, pensando no contexto da doença, em vez de traça, que seria o ash 1. Beleza. Perceberam as dificuldades, né? Deixa eu falar aqui. Percebi que é antigo. Assim, também traduz Iog e Jeremias. Roque Merria traduziu a palavra por gangrena. E outros, né, como tinha e tal. Também Hubbard, a tradução de cruz e mesmo traço. Então vejam, os comentaristas, os tradutores, eles não seguem um consenso. Vamos traduzir como esse aqui. E tudo vai ser pus, ou putrefação. Ou então, não, vamos traduzir como A1, seria a traça. Não. Devido ao contexto, uns preferem o número 2, putrefação, outros preferem o número 1, a traça. Tá? O Kidna traduz por traça, embora levante possibilidade de putrefação. E fica sempre esse jogo hermenêutico, tá? E assim adiante. Bom, eu entendi como traça mesmo. Javé provoca a deterioração gradativa de Efraim, como a traça faz com o tecido. Deterioração gradativa. Né? Mas putrefação também teria esse mesmo sentido de deterioração. Né? É pior. Não, é pior, mas assim, há um processo semelhante Quer dizer de... que Efraim está violento, Judá está pior. É isso? Todo Não. contexto, no contexto? Não. Na verdade, a linha de baixo fortalece a linha de cima.
De qualquer maneira, Yahvé está causando a deterioração de Efraim e de Judá. Né? O mesmo tipo de punição está sendo aplicado aqui, então. Podemos Ele dizer que usa sim. palavras diferentes para... Palavras diferentes, mas para afirmar Mas coisas o semelhantes. acaba sendo a mesma punição. Sim. Na verdade, é a deterioração do país. O que eles estão fazendo, na verdade, estão acabando com o país. Na minha Bíblia está assim, ó. Quando Israel percebeu que estava doente, e Judá notou que também estava ferido. Isso no versículo 13, né? E viu Efraim a sua doença e Judá a sua ferida. E caminhou Efraim à Assíria e enviou ao rei Jareb. E ele não será capaz de vos curar e não se apartará de vós ferida, ou uma ferida. Ou a ferida, se você quiser inventar um artigo definido. No hebraico não tem. Né? Então, de qualquer maneira, que doença é essa? Que ferida é essa? São problemas de política internacional. E que, de alguma maneira, afetam a política no interior do país, né? A vida econômica, política, social. Então, aí que está. Agora, ele pensa que vai curar sua ferida indo atrás da grande potência do momento, que é a Síria, fazendo aliança com os assírios. Mas o rei assírio não vai curar a ferida de Efraim. Chegou a tal ponto a degradação, digamos, política, social, econômica do país, não só no nível nacional, mas no nível internacional, que a grande potência para a qual o Efraim vai se dirigir, não terá capacidade de curar. Não vai curar. Porque também não é interesse da grande potência curar ninguém, né? Eu acho que se ele cura é porque ele quer ter alguma vantagem. Não adianta. Para os nossos... Não adianta recorrer ao rei. Não. É óbvio. Aqui tem que se recorrer a Javé. Só que como se recorre a Javé? Emendando o caminho, praticando o direito à justiça. E isso eles não querem fazer. No capítulo 4, o sacerdote rejeitou esse conhecimento de Javé, que é prático. No capítulo 5, a casa de Israel, a casa do rei, também estão inseridos nessa rejeição. Veremos no texto que vem que o Israel rejeitou o bem. Né? Então, a ferida está aí exposta e vai devorando, vai comendo Israel aos poucos. Aí a gente vê o valor, né? A gente começa a entender o significado dos juízes por pequenos grupos. A chance de haver opressão é a menor com o juiz daquela região, daquela localidade, do que o rei, né? Um sistema majoritário que dominava tudo, que não sabe, não está perto do oprimido, né? Sim. Está distante do oprimido. O rei está distante do oprimido. O juiz está ali olhando, está perto. Sim. Né? Meu Deus. Mas pensando na questão dos juízes, eu sei que você está falando dos juízes para Pequenos grupos, né? Aquelas comunidades. Né? E eles desejaram um sistema maior, né? Um sistema como rei, um sistema como... Exatamente. E o capítulo 7 vai denunciar muito essa relação com a monarquia também. Né? E todo o esquema de trapaças, traições que perpassam que caracterizam esse sistema. Meu Deus. É o capítulo 7 vai... E que situação que esse povo estava vivendo então? Então, Meu Deus do céu. Que buraco sem fundo. exatamente. Parece o Brasil.
Mas essa situação não começou com Oséias, na verdade. O deuteronomista, quando escreve a obra historiográfica, ele já aponta problemas, já aponta, digamos assim, sinais desses males no tempo dos juízes. Jefté quer ser o cabeça. Ele diz assim, olha, tudo bem que eu vou, mas eu vou ser o chefe de vocês. No capítulo 9, nós já temos um filho de Jerubaal, que é identificado como Gideão, né? Abimeleque, que quer ser rei em Siquém. Provavelmente aí nós temos sim um ponto histórico interessante. Siquém nunca é mencionada em Josué como uma cidade conquistada por Israel. Mas Josué já aparece no santuário de Siquém, junto do carvalho de Siquém, fazendo aliança com o povo. Né? Então é interessante. Agora, tudo bem que os filhos de Jacó, talvez uma memória aí dos Rabiru aí que destruíram Siquém, né? Os filhos de Jacó, assim adiante. Mas, Gideão, vamos ler? Eu acho que eu já mencionei também, mas vamos ler. Juízes. No capítulo 8. Alguém pode ler do 22 até o 27? 22 a 27. Então Juízes, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 27. Por favor. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. E disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dá-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. E disse, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. Eles nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Até aqui. Isso, obrigado. Tá, bom. Então, o começo desse trecho aí, ele diz assim: Gideão diz, não serei rei, não vou reinar sobre vocês. Sinceramente, eu não sei até que ponto esse tom combina com Gideão ou com a teologia dos escritores. Né? Porque na prática, o que o Gideão faz? Um efode e o colocou em sua cidade. Todo Israel ali, o texto diz se prostituiu, é o mesmo termo e tal. Depois dele, isso veio a ser um laço. O que é esse efode?
Normalmente o efod é uma estola sacerdotal. Só que ele fez uma coisa de ouro. Então é possível que nesse caso o efod se refira a um ídolo, a uma imagem que ele teria feito e estabelecer um santuário. Então os autores deuteronomistas já estão dando pistas de que a tendência de unir culto com poder já venha desde o período dos juízes. Sociologicamente, vamos pensar agora. Nós temos aqui a Palestina, Mar da Galileia, Mar Morto. Temos as regiões centrais, a montanha, as montanhas centrais da Palestina. A origem de Israel está nas montanhas centrais. Ali é que nós temos o estabelecimento de famílias. A arqueologia tem mostrado isso. Assentamentos israelitas, criadores de cabras, de ovelhas, nas montanhas centrais da Palestina. Aqui eu fujo ao imposto. Se eu moro nas planícies, como em Meguido e tudo mais, eu tenho que pagar imposto para a cidade. Aqui eu estou livre dessas coisas. As montanhas. Né? Então, com o tempo, eles passam a calafetar as cisternas. Eles cavam cisternas na montanha e vão calafetar as cisternas. Dá para reter mais água. Passam a fazer plantações no elevado. Isso vai aumentar a produção. Então, aquelas famílias que originalmente eram igualitárias passam agora por uma nova situação em que nós teremos famílias mais ricas e famílias mais pobres. Famílias mais influentes e com poder e famílias com menos poder. Né? Então, possivelmente essa análise que nós temos aqui, essa citação de Juízes, pode ter alguma relação com esse tipo de realidade sociológica e histórica. Famílias, algumas delas, ou algumas pessoas que se destacam agora, têm suas famílias no topo, né? Passam a querer construir santuários. Quem constrói santuário é rei. Não é à toa que o Abimeleque, no texto bíblico, é filho de Gideão e vai reinar em Siquém. E antes dele, os filhos de Gideão, 70 filhos de Gideão, têm autoridade na região. Então essa coisa da realeza é antiga em Israel. Quando o nosso texto diz Gibeá, o que é Gibeá? O que foi a cidade de Gibeá? Gabaá, da Bíblia de Jerusalém. Ou Gibeá. Está relacionado a quê? O Gibeá. Tocai um chofar em Gibeá, para chamar para a guerra. Relacionado a Gideão? Não. Gideão é mais a região de Siquém. Né? Gibeá. Tem uma pessoa famosa na Bíblia, no Antigo Testamento, e que era de Gibeá. Tinha casa, residência em Gibeá. Tinha o seu quartel-general em Gibeá. Saul, o primeiro rei de Israel. Gibeá já está vinculado à monarquia. Tocar em chofar. Né? Então tem famílias se destacando nessa região. Sim. E com o tempo, nós temos aí a instituição da monarquia. Né? Em Israel, em Judá. Então, quando ele é uma falsa humildade, né? A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha família. Eu também estava pensando nesses textos agora, né? É aquela coisa, né? Mas, olha, e muitas vezes pelo próprio bem um discurso político, né? É um discurso político, mas também tem essa questão, o cara se destacou e agora detém poder. Né? Então essa coisa do santuário e do poder, o santuário vinculado ao poder, não é nova, não é do tempo de Oséias. Já vem dos tempos dos juízes. Certo? É Geubeá? Gibeá. É Gibeá, isso é Gibeá. Eu estou lendo Geuboé, aqui naquele... Gibeá.
licença. Ó, até grifei aqui. É porque há várias. No monte de. Ah, tá. É outro lugarzinho. Não, aqui é um monte onde Saul morreu, né? É, não, da parte da casa. É. Mas aqui é a Gibeá de Saul, a cidade de Saul. Então, quando nós falamos da traça, da putrefação, da deterioração e de toda essa situação que você falou, né? Nossa, né? Ficou até escandalizado e tudo mais, é um processo que vinha de longa data, na verdade, vinha de longa data. Na história do Brasil também, as coisas vêm de longa data. Está aí o Sarney que não deixa mentir. Pois é. Samuel também é daquela região? Samuel é da região de Silo, estaria mais ou menos nessa região também, de Ribeirão, ali próximo. Né? Você tem um mapa aí, não tem? Tem Silo aí. Tem Silo aí. Silo, posso ver? Olha, Em alguma tradução está Siló, né? Siló, é. Vamos ver. Aqui tem Siquém, Jerusalém, mas aqui já é o mais antigo, a parte. Esse livro aqui é muito bom, viu? Pelo menos é desafiador. Fica complicado? faz os nomes assim. Por isso que tudo rabiscado, né? Por isso que tudo rabiscado. Não, mas A ação ali, atrás, você entende? isso é bom. Eu acho que eu não vou encontrar, quando eu quero eu não encontro. É porque nessa região, sim. Ele tem aqui um mapa, mas eu não vou achar agora, porque ele vai apresentar os... Mas não vai encontrar assim. Depois a gente vê. O mapa que fala do Ciro. Aqui tem Mishpat. Ó, Mishpat, bem próximo a Jerusalém, né? É dessa região, Samuel, porque ele também coloca o reino de Saul dessa região, mais ou menos, vindo até... E é onde você estava lendo? Não, pelo último rabisco eu sei. Qualquer página, fica desculpa, tranquilo. perdão. Mas rapidinho que eu parei. Então, mas é isso, a questão do poder. Né? Então, o santuário e idolatria dos profetas está vinculado a isso também. A questão do poder. Tá? Bom, e voltando lá. Não se apartará de vós a ferida. O nosso profeta está falando de doença aqui. Né? É interessante. O Milton foi aluno do Walter Wolff, né? Walter Wolff. E ele também seguia a leitura do Wolff, de que o Oséias possivelmente fosse um levita, né? Que visitava os doentes, orava com os doentes, aplicava um remedinho, essas coisas. Porque ele também fala de doença, fala desses negócios, né? É uma hipótese, não estou dizendo que é assim, tá? E eu serei como leão para Efraim e como leão novo para a casa de Judá. Eu dilacerarei e caminharei, levantarei, e não há quem liberte. Quem pode tirar da boca do leão? Então o Yahvé traça, agora também é o Yahvé leão. O leão traz uma imagem mais violenta, né? É. A traça não. Na minha está assim, eu farei em pedaços. É. E depois irei embora, levando comigo. E ninguém os poderá salvar. Exato. Eu coloquei eu dilacerarei, mas
farei em pedaços, eu acho que mostra mais o caráter violento da ação de Javé. Né? Então a traça não tem esse caráter violento, né? A traça vai roendo. A putrefação, a doença, também vai comendo a pessoa, né? Vai De dentro para fora. dentro para fora. Não aparece, às vezes, muitas vezes de imediato, né? Uma coisa Exato. que não é... Exato. Porque, na verdade, o problema de Efraim está dentro também. A questão do direito, a questão da política interna, né? Eu imagino o leão despedaçando, dá uma notação de fúria, né? De fúria e de violência. Coisa que a traça não E apresenta. parece que precisa acontecer essa fúria, né? Que é essa parte do 14 aqui que fala que eu despedaçarei, tal, porque no 15 fala que depois, só acontecendo tudo isso, que o povo vai voltar para Yahvé. Então, Quer dizer, depois, o povo tem que apanhar primeiro para depois lembrar de Deus. Mais ou menos assim. ó, vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e procurem minha face. Na sua angústia, eles me procurarão. Primeiro arregaço. Mas veja só que procura interessante, né? Olharmos a continuidade. Vinde, retornemos a Yahvé, porque ele despedaçou e nos curará, feriu, nos ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver, no 3º dia nos restabelecerá. E nós viveremos em sua presença. Olha só que palavras, que não? coisa, né? Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Yahvé. Certa como a aurora é sua vinda, ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Hã? Agora é Yahvé dizendo: que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Chicote. Por isso os feri por intermédio dos profetas, matei-os pelas palavras da minha boca, para que meu direito surja como a luz. Porque é amor, é misericórdia, é solidariedade que eu quero, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Portanto, violaram o pacto em Adã, lá me foram infiéis. Galaade é uma cidade de malfeitores com marcas de sangue. Como bandidos em emboscada, assim é um bando de sacerdotes assassinos no caminho que leva a Siquém. Meu Deus. Quer dizer, vamos fazer um contraste entre o que é o real, isso aqui, né? Pratico ignomínia e tudo mais, com o discurso bonito de vamos conhecer a Yahvé. No meu aperto, vamos conhecer a Deus. Sacrificar para Deus e tal. Só que eu não estou disposto a mudar o meu caminho. Ixi. É feio o negócio, hein? Por isso que Yahvé será como a traça. Olha lá, olha o que fala aqui, Sérgio. Você tinha lido no 14 no seu, né? Eu li: um leão da atacaria o povo de Israel e Judá, Deus farei em pedaços, depois irei embora, levando comigo, e ninguém os poderá salvar. Aí o 15: então voltarei para o meu lugar e ali ficarei, até que eles reconheçam os seus pecados, e na sua aflição venha me procurar. Só que virão com palavras falsas. Que é onde você leu como o orvalho, como... Esse versículo 1 é falso, então. No aperto que eu faço. Eu vou levar meu pãezinho. E não muda de hoje, né, Sérgio? Vou dizer, vamos conhecer Yahvé. Só que eu não estou disposto a mudar o que eu estou fazendo. E assim é nos dias de hoje, né, Sérgio? Para se queimar, sangue nas mãos, aquela coisa toda. Nos dias de hoje também, uma palavra tão antiga. Não, hoje Sim, não. você vê também. Hoje não existe mais essas coisas. Hoje não tem, é só... Graças a Deus, né? Pode, né? E aí? E agora que dão? E agora? Como escreve... Coletivamente... Andrade, e agora, José? Coletivamente estamos perdidos?
A impressão que dá é essa. Enquanto sociedade, enquanto... É interessante, né, como a gente olha assim, o que está acontecendo à nossa volta, a gente pensa, parece que a traça está comendo, né? Parece que a gangrena, a podridão, a putrefação, estamos em estado de putrefação, basicamente. Esse exemplo, mostrei uma cena uns 4 anos atrás, daquele pessoal que estava invadindo a Europa, a Áustria, a Hungria, os sírios, né, que estavam fugindo e entravam. Eu me lembro que o pessoal estava entrando assim, uma repórter, na hora que passou um pai com uma criança no colo, correndo para entrar na fronteira, uma repórter deu uma rasteira. Não lembro assim não repercutiu aqui, eu falei, meu Deus, que injustiça. E agora os venezuelanos estão entrando no Brasil e a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo a mesma coisa. Se não pior, né? Não, pior não, porque a gente não tem os mesmos recursos que os países da Europa. Se não fazia, né? Porque aqui já é terceiro mundo. O Já está pouco para nós. que acontece lá é que eles foram entrando. Só que eu ouvi uma entrevista da prefeita de Boa Vista, e ela falou assim, nós não temos estrutura. Se o governo federal não ajudar, não tem estrutura mais. Não, o que eles estão fazendo, eles estão mandando para Rio, São Paulo. É o estado mais pobre da federação. É por onde entra, não tem nem para quem está lá. Então, quer dizer, Eles estão indo para Boa Vista. o que eu percebi lá é que os brasileiros recebem bem. Né? Teve agora um movimento lá, um negócio meio de rebelião, mas aí foram entre mas o que acontece é isso, não tem estrutura. O Brasil não tem estrutura para receber. Mas eu acho que quando a coisa fica feia na nossa cara, é quando a gente mostra quem nós somos de verdade. Enquanto está distante, é fácil da gente... Mas o brasileiro... poxa, né, que atitude coerente, que quando bate na nossa porta, eu acho que a gente... Mas eu vi assim, que o brasileiro recebe bem, sim. Tem muita gente, voluntários ali trabalhando com eles, tudo. De uma forma geral, o brasileiro tem essa receptividade. Né? Se eu não me engano, são 100 mil bolsas famílias só para eles. Foi concedido. Caramba. Cadastraram. Vê se vai chegar no decídio. Vê se vai chegar até lá, né? Bom, e o que é interessante é que sou como traça e como podridão, pois viu Efraim a sua doença e Judá a sua ferida. Se por podridão nós entendermos putrefação, ou seja, é um processo de putrefação no organismo vivo. Tá? É um câncer. Um câncer. Nesse sentido. E aí Efraim viu a sua doença e Judá a sua ferida. Seria uma lepra, né? Vamos dizer assim, né? É algo que está realmente... Porque lepra naquela época, você que falou não tinha câncer, foi eu que falei. Parecia uma lepra, né? eu não sei, aí eu já não entendo muito a questão das doenças assim, mas quem sabe, tem muita doença que eles associavam à lepra também, porque eles não tinham uma classificação científica e acurada. Né? Às vezes uma mancha de pele, eles associavam à lepra, às vezes não era. Uma micose, por exemplo? Então, mas de qualquer maneira, a imagem vem forte. Uma sociedade que se encontra nessa situação e ainda busca sua salvação nas potências internacionais. Não vai conseguir. Muito enfraquecido. Está enfraquecido. Capítulo 7, eu não vou... Eu acho que nós não iremos estudar o 7 aqui. Mas o
7 nos mostra ainda essa questão. Né? Cadê? Conforme o meu curar, normalmente a imagem da cura. Por isso que o Milton Schultz achava que o Osés tinha a ver com remédio, cura. Né? Eu ia dizer benzeção aqui, mas não vou dizer porque estamos no ambiente de e se descobrirá a iniquidade de Efraim e maldade de Samaria. Praticaram a fraude, e um ladrão entra, bando assaltou na rua. Eu estou fazendo uma leitura literal. O texto é fragmentado, está fragmentado assim. Né? Depois a gente pode envelezar, mas o literal é isso. E não dizem em seus corações que de toda a maldade deles me lembrei. Agora cercaram-nos os feitos deles, aconteceram diante da minha face. Com a sua maldade alegram o rei, e com suas trapaças os príncipes, os líderes. Todos eles cometem adultério, como for. Essa imagem do forno é interessante, ele usa agora, né? Isso é no capítulo 7, versículo 4. Como forno aceso que o padeira deixa de atiçar, desde o amassar a massa até levedá-la. No dia do nosso rei ficaram doentes os líderes no calor do vinho, agarram a mão dele com os que desprezam. Ao pé da letra é isso. Agora o que isso significa? Será que é aquela questão? Eu bajuro o rei, mas pelas costas dele eu estou fazendo minhas tramas, minhas conspirações. Né? Aproximam-se como forno é o coração deles na tocaia, em sua tocaia. Toda noite está adormecido o padeiro, o seu padeiro. De manhã ele está aceso como chama de fogo. Todos eles se aquecem como forno e devoram os que os julgam. Todos os seus reis caíram. Não há quem clama entre eles a mim. Efraim, entre os povos, ele é sacudido. Ele se tornou um bolo sem ser virado. Devoram estrangeiros a sua força e ele não sabe. De qualquer maneira, existe aqui uma amálgama de problemas internos e externos. Problemas políticos de nível internacional, os estrangeiros estão devorando sua força, né? E ao mesmo tempo problemas internos, se aquecem como forno, alegram o rei com sua maldade, alegram os líderes com suas trapaças, cometem adultério, né? E parece que conspiram. E todos os seus reis caíram. Então estamos num caos danado lá dentro. Né? É bom porque a gente vê uma situação que dá para a gente perceber do que ele está falando. É mais ou menos isso. Tornou-se Efraim como uma pomba ingênua, não existência de coração, quer dizer, não há coração. Ao Egito clamaram, à Assíria caminharam, não sabem o que querem. Egito e Assíria são opostos. Quem se alia à Assíria é contra o Egito, quem se alia ao Egito é contra a Assíria. Mas tem um partido que vai para a Síria e tem outro que quer ir para o Egito. Onde tudo é muçulmano. Hoje é tudo muçulmano. E não se entendem, né? Mesmo assim lá eles não vão se entender. Conforme caminham, estenderei sobre eles minha rede, como um pássaro dos céus os derrubarei. Os castigarei conforme o ouvir da reunião deles, né? Rebelaram-se contra mim, eles falaram sobre mim com falsidade, não clamam a mim no coração deles. Uivarão em seus leitos sobre o cereal e vinho novo. E eu castigarei, fortaleci os braços e contra mim planejam o mal. E assim adiante. Então, dá para ver mais ou menos, é um texto quebrado, mas dá para notar a situação, Confusão. a confusão que está. Não sabe o que quer, né? Tanto no nível internacional quanto no nível nacional. Essa relação de poder e religião, ela é desde o princípio. Desde o princípio. Como nós já vimos também no exemplo do Gideão. É essa questão que o pessoal, o ateu levanta muito, né? Que a religião junto com o Estado oprime. O que a igreja fez na Idade Média? Eles falam muito disso, né? O
ateu ele levanta sempre essa questão para justificar o ateísmo. Vocês já ouviram falar do Bill Maher? Bill Maher é um apresentador norte-americano e ele sempre ridiculariza a religião. Ele ridiculariza a religião e ridiculariza os republicanos. Também. Democrata. Ele é mais para democrata. Mas, uma vez, ele falando que a religião, entrevistando tinha algumas pessoas num debate lá no programa dele, e ele dizendo, mas a religião é a causa de violência, assassinatos, mortes, não sei o que lá, na história. Aí teve uma senhora lá que fez a seguinte observação, não é a religião. A ideologia é responsável por isso, porque Stalin não era religioso. É verdade. E assassinou quantos milhões de pessoas? Verdade. Então, não é a religião. É a tal da ideologia. Né? Ideologia, que pode ser religiosa, pode não ser. Né? Jesus Cristo, ele não assassinou ninguém, pelo contrário. Né? Ele foi uma luz no caminho, quer dizer... no sentido da mensagem do amor, da misericórdia, do perdão, Da justiça. da justiça, Até contra os inimigos. até contra os inimigos. Francisco de Assis. Então não é a religião. Francisco de Assis foi sim lá para o Oriente para converter os muçulmanos, mas ele quis fazê-lo pelo testemunho, não pela espada. Né? Então o problema é a ideologia. Aqui nós temos em Oséias uma questão ideológica, porque rei mais santuário é igual a ideologia também. Aí temos ideologia. Discursos e ações que justificam determinado status quo e assim adiante. Quando eu pensei, eu viajo sempre para a Idade Média, né? Tanto no cristianismo quanto no Islã. O surgimento do Islã, eles vão em defesa da fé também, e a igreja vai na mesma linha, né? Contra-atacar. Mas, veja, qual é a religião de Oséias? É a fé em um Deus que é direito, justiça, solidariedade, que é amor. É aquela que Tiago fala, né? Que Tiago fala. Sim. Agora, ele se opõe àquela religião que está atrelada aos interesses do poder, porque ali temos ideologia. É verdade. Né? Então, toda vez que alguém fala, algum político bota Deus no meio, eu tenho medo. Eu tenho medo. Então, tal de candidato a presidente aí, pastor, como é que ele chama? Cabo da Silva. Porque Isso. ele gosta de subir um monte que é uma beleza. Tudo dele. Glória a Deus. Vai ganhar essa. Tudo dele eu fui pro monte. Porque a religião, A religião, quando cai na mão dessa turma, a gente não sabe como vai ser o fim da história. Mas não é apenas a religião, né? É um discurso ideológico. Pode ser o ateísmo. O ateísmo pode também ser a União Soviética foi um bom ideológico. Tá? Então o nosso profeta está levantando críticas a uma sociedade que sim é religiosa, ela se baseia nos princípios, digamos, da libertação de Israel, falando de um Deus libertador, mas utiliza esse Deus como ídolo para justificar e para maquiar tudo isso que a gente viu aqui, trapaças, assassinatos, manipulações, interesses e tudo mais. Então aí está o problema, a denúncia do profeta Oséias. Por isso a metáfora da ferida, ou a comparação No capítulo 6. no capítulo 6, no capítulo 5, da ferida de Efraim, da ferida de Judá, traça ou putrefação, depende aí de como vamos escolher o verbo para traduzir, né? E assim adiante. Uma sociedade que está apodrecendo, mas maqueia tudo isso com a religião, dizendo, olha quantos altares, olha quantos sacrifícios.
A quantas igrejas nós abrimos, o povo. É complicado, né? Aqui no 11, eu estava olhando aqui agora, na minha Bíblia aqui, na linguagem atual, no capítulo 7, no verso, falei 11, né? Capítulo 7, Verso 11, fala assim: Israel parece uma pombinha tola, procura a primeira ajuda no Egito e depois vai pedir socorro à Síria. É o que você estava falando, né? Um povo Exato. perdido que quer agradar 7:11. Quer agradar a um, igual você falou do Egito e a Síria, que eles ambos são opostos e... Sim, Mas vamos lá primeiro tentar convencê-los e se não der errado a gente vem para cá. exato. Né? Exatamente. Deixa eu só achar aqui de novo. Eu fechei. Oséias 7:11. Não sei se a outra Bíblia está diferente. Usou o termo aqui de uma pombinha. Uma pombinha. E tornou-se Efraim como uma pomba ingênua, sem coração. Ao Egito clamaram, à Assíria caminharam. Por isso esse Efraim é sinônimo do poder. Porque nenhum cara que pega o ônibus lotado de manhã, depois metrô, trem, não sei o que, volta cansado à noite, vai se preocupar em ir à Síria e Egito para fazer dramas políticos. Isso daqui é coisa Elite, né? dos poderosos, de quem está conduzindo, digamos, o país. Liderança. Conforme caminho, estenderei sobre eles a minha rede. Yahvé vai ser um caçador aí, que vai jogar a rede no bicho, na pombinha. A pombinha está indo e ele, ó, né, vai pegá-la com a rede. E os castigarei. Como a um pássaro dos céus os derrubarei. Ele vai jogar a rede e a pomba está voando. Ele vai baixar essa pomba. Que quer ir do Egito para a Síria, não sei o quê. Quer manter o poder, né? Quer manter o poder. Manter o poder. Porém, é uma sociedade que está podre. Né? Ela está podre. Complicado. Por isso que a história é cíclica. Né? Os mesmos erros. Sim. Seja no Brasil, seja em Israel. E no 14, ele está pedindo para mim ler aqui, assim, as orações que fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão gritando como os pagões. Quando oram, pedindo trigo e vinho, e eles se cortam como os outros povos os fazem. E todos se revoltam contra mim. Ao pé da letra, não clamam a mim, Velozaaco Elai, não clamam a mim, no seu coração, no coração deles. Eles uivarão em seus leitos sobre cereal e vinho novo. É de vinho novo. Que vinho novo é esse? Falei. Eles não clamam no coração, ou seja, eles são falsos. Por isso, no versículo 13, eles falaram sobre mim com falsidade. Coração falso. Clamam daqui para fora, mas não tem nada aqui dentro. Isso daqui é Yahvé falando, né? É, A boca do profeta. exatamente. Ô, Sérgio, Sim. olha o 14 como é que está aqui. Não é do fundo do coração que me chamam. Quando se lamentam em seus leitos, quando fazem incisões por trigo e vinho novo. Sim. Eu traduzi: uivarão em seus leitos sobre cereal e vinho novo. Eu entendi que seria lamentação. Eu castigarei. Contra mim planejam mal, retornam para o alto, tornam-se como um arco longe, cairão pela espada os seus líderes, pela maldição da língua dele.
e assim adiante. Eu vi como uma lamentação. Eles se lamentarão a respeito do cereal e do vinho novo. É o tirosh. Temos um termo aqui, tirosh, porque ai é vinho. O trigo aqui o que é? Comida, alguma coisa? Comida. Comida. É. E o vinho novo? Vinho novo, alguns seriam mosto, né? Eu não sei se é um vinho sem fermento ou um vinho que não dá. É um vinho que não é bom, ainda não tá bom. Ou com água. Mas é uma qualidade de vinho aí, talvez um vinho mais recente. Mais suave. Tô falando tudo que eu sei, minha família faz vinho. Eu sei disso. Não é Faz bom. vinho? Então vamos avisar o Fidel. Fidel Mas gosta é de do vinho. sul, lá. Então, mas a ideia é essa. Parece que aqui nós temos um elemento chave concreto. Tem uma palestra do Milton Schwantes no YouTube, em que ele fala de hermenêutica na Faculdade Unida, acho que é isso, do Espírito Santo. Milton o quê? Milton Schwantes. É alemão, parece alemão. Quer ver? Eu estudei com o Schwartz. Não, até se escrever. Festein. Ricardo Schwartz. Você estudou com o Schwantes? Tem uma Não, cerveja que chama ele Schwartz. Ricardo Schwartz, o colega de infância. Sem álcool. Deve ser da Não, mesmo. a família toda de Florianópolis. Porque só com Schwartz, com o lugar errado. É de lá. Ricardo Schwartz. Se você colocar Milton, deixa eu ver. Tem vários livros escritos. É bom ainda. Se você colocar Milton Schwantes, eu vou depois escrever na lousa, Milton Schwantes. Tem várias palestras dele, tem a Força Criadora da Palavra, Teologia Antenada, Milton Schwantes. O nome dele se É escreve... só Só o título também no YouTube, Teologia Antenada. Milton, se colocar só Milton, Teologia Antenada, essa aqui. Ele diz que a hermenêutica que ele faz no texto sempre parte do concreto. Por exemplo, se o texto fala de anjos e de pessoa morrendo de fome, ele vê que a questão dos anjos tem a ver com uma realidade da pessoa que está morrendo de fome. Então ele sempre busca o concreto para analisar um texto. É o que ele diz. É interessante vocês assistirem essa palestra. Vou assistir esse homem. É legal. Milton Schwartz. E ele, aqui, por exemplo, nós temos o Ivarão e seus leitos sobre cereal e vinho novo. Óbvio. Quais são os elementos concretos desse texto todo? Né? Por que da trama? Por que das falsidades? Por que das conspirações? Por que de assassinatos? Por que do coração falso? Porque tudo isso está girando em torno do quê? Cereal e vinho novo. O que significa cereal e vinho novo? Significa o mantimento, significa o produto do agricultor. Né? Ou seja, significa que se eu estou acumulando isso para mim, é porque eu estou tirando de alguém, né, que está produzindo lá. Estou falando em termos de sistema administrativo estatal, né? Políticos, econômicos e assim adiante. Tá? Então, de alguma maneira, cereal e vinho novo tem a ver com a vida concreta das pessoas, com a barriga das pessoas, a barriga cheia, né? Ou a barriga vazia. Então a gente pode perceber que tudo isso que está em volta são expressões, né? São comportamentos que estão baseados no que é bem concreto. Com isso a minha barriga está cheia. Mas não é a barriga de todo mundo que está cheia. Mas um dia a ameaça do profeta é essa: eles vão uivar a respeito do vinho novo, vão sentir falta. Certo. Eles vão sentir falta. Vão sentir falta por quê? Esse será o escárnio deles na terra do Egito. Fala do Egito. Voltar ao Egito é voltar à escravidão.
na tua opinião, a questão da destruição de Israel do norte e do exílio de Judá tem muito mais a ver com essa injustiça social, todo esse problema sociológico aí, do que com idolatria? É porque assim, eu estou entendendo a partir dos textos proféticos que a idolatria é uma faceta ideológica de uma doença mais profunda que está afetando todos os níveis da sociedade, todas as dimensões da sociedade, a econômica, a política, a social. É uma questão social, né? Quando a religião se torna um elemento que serve para maquiar a podridão, né? E serve para manipular, oprimir, enganar, para que eu possa tirar minha vantagem dela. É mais ou menos isso que está acontecendo lá, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque a gente tinha uma falsa impressão de que foi por causa da idolatria. Você pega o Reino do Norte, Não pode ser, na minha opinião, não pode ser porque nós temos lá o bezerrinho. A questão não é. A questão é que aquele bezerrinho de ouro, O que está por trás dele... ele representa uma associação muito diabólica. Representa o sistema de poder, representa novos valores, Tudo. o jogo político, Exatamente. um monte de Por falar negociatas, negociado acordos. uma série de coisas. Porque aquele bezerrinho é símbolo de Javé. É símbolo do Deus do Êxodo. O problema é que ali ele está enclausurado num sistema, né? E então Javé ali, o Javé do Êxodo, impetuoso, que traz a liberdade, ele está domesticado ali pelo poder. A denúncia do profeta é justamente contra isso. O Javé do Êxodo não é esse Deus domesticado que vocês estão chamando de Javé. Isso é mentira. O Javé do Êxodo é bem diferente. Ele quer realmente a liberdade de todas as pessoas. Mas esse Javé aí do bezerrinho não está trazendo a liberdade, ele está oprimindo as pessoas. É uma leitura muito mais, dá muito mais sentido. Até que ponto Jesus traz a liberdade ou é um Jesus domesticado que serve para oprimir? É uma pergunta que poderíamos fazer contextualizando Oséias, né? Ele é libertador. Ele é libertador. mas às vezes ele é Ele. Aí que está. A ideia dele. Mas sabemos pela história, E o que a igreja muitas O que a igreja vezes faz dele um ele se torna um bezerrinho. ídolo, né? Faz dele um bezerrinho. Faz dele um bezerro. Sim. Então essa é a Sistema, né? questão. Faz dele um sistema, faz dele O texto que eu vou passar para vocês na semana que vem vai falar do bezerro de Samaria, do bezerro de Samaria, do bezerro de Betel, né? Aí ele diz, isso aí é Israel que fez, não é Deus. Mas por quê? Porque aí nós temos a domesticação, a tentativa, né, de domesticar o Deus do Êxodo. Dá para fazer isso? Dá para domesticar o Deus do Êxodo? Já fizeram. Mas dá para domesticar o Deus do Não, Êxodo? jamais. Não, ele. Não, mas não foi. A ideia dele. O Zé estava passando? Nós construímos um discurso e nós tentamos domesticá-lo para os nossos interesses. Mas na boca do profeta, esse Deus do Êxodo está falando com toda a sua liberdade. Né? Então, por aí. Não, é libertador. Né? É libertador. Na verdade acontece como acontece em Juízes, né? Deus ele se afasta. Não fala não. Sim. Faltei nesse dia, né? É. Ô Javé, e ele diz, ó, Inclui faltei fora nesse dessa. dia. Inclui fora dessa. Ô, sério, por Faltei isso, nesse dia.
Por isso que Moisés ele fica bravo, né? O que deve ter passado na cabeça dele quando ele está descendo e vê aquela e aquele povo tudo. Acho que a leitura de Moisés não é só ver O povo estava em orgia ali. Então. Peladão. Não é não só pelo bezerro, é pela situação que Moisés eu acho que já entendeu qual que era a mensagem que o povo estava querendo passar. Sistema, né? Exato. Aí ele quebra a tábua. Lasca a tábua. Então eu acho que o profeta Oséias, com 2000 anos e tanto de idade, ele é bem atual. Mas que fundo sem poço, sério. Eu vou embora aqui hoje. Fundo sem poço? Que buraco sem. Que buraco sem fundo. Que fundo sem poço? Porque quando você estava falando aquela hora lá deles, né? Do povo que chegaram a um estado de calamidade tão grande, né? Tão. Sempre quando você pensa povo, Nossa. não é povo. É elite. É elite. É elite, é quem manda, é a liderança. Mas não é o engloba povo. tudo? Não. Tá O junto? povo sofre, mas não foi ele que causou aquilo. Abigail?